Olá, sejam todos bem-vindos à nossa apresentação de jogos clássicos e virtuais, da disciplina Inteligência Artificial, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC. Os integrantes do nosso grupo é composto por mim, Magno Alves, pelo Felipe Seidi, pela Letícia Matheus, pelo Nicolas Freitas, pelo Samuel Nunes, pelo Tiago Pereira, pelo Felipe Bezerra e pela Maria de Fátima. Tudo bem? Hoje me chamo Felipe, sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela FATEC São Paulo. Vou apresentar um pouquinho para vocês aqui sobre os jogos clássicos e virtuais. Na verdade, eu quero convidar vocês para uma viagem no tempo, né? Mas não com a máquina e sim com o controle na mão. A gente vai explorar um pouco o universo dos jogos clássicos virtuais, né? Aqueles que marcaram gerações, criaram personagens inesquecíveis e abriram caminho para os jogos que a gente conhece hoje, né? Que a gente joga hoje. E assim, mesmo com gráficos simples, né? Para hoje, na época eram os gráficos bons, mas esses jogos eles conquistaram milhões de fãs e ainda são lembrados com muito carinho. Então a gente vai conhecer melhor a história aí por trás desses clássicos, né, como Pac-Man, Mario, Tetris, Sonic e muitos outros aqui que se eu fosse citar aqui ia mais de uma hora, mais de um dia de apresentação, com certeza. Né? Então, qual é a definição de jogos clássicos? Né? Bom, a gente refere esses jogos clássicos, né, videogames, jogos lançados até a década de 90. Né? Eles são declarados jogos clássicos, né? Qual é a importância cultural disso? Né? Os jogos, eles desempenham e desempenharam um papel crucial na cultura popular. Né? Criou-se uma nova cultura em relação acerca, né, dos jogos, né? Geralmente influenciado por filmes, músicas e literatura, né? O que a gente vê hoje, inclusive, é ao contrário, né? Antigamente os filmes influenciavam os jogos, né? Então, de filmes foram criados vários jogos. Hoje em dia, como o próprio exemplo do Hitman, né? É o jogo que influenciou o filme, né? Então, criou-se uma cultura muito grande acerca dos jogos, né? Então a gente tem mídia e comunidades inteiras dedicadas, né, que preservam a sua história e jogabilidade. Evolução dos videogames. Bom, a evolução dos videogames, né, eles abrangem desde da época do Atari, né, o famoso clássico Atari, né, que tinha gráficos simples, jogabilidade simples, controles simples, até hoje a era 3D. Né? Então, se a gente for parar para pensar, né, ver a evolução dos videogames, cada nova geração trouxe inovações que expandiram, né, as possibilidades de jogabilidade, design, narrativa. Vamos lá. Bom, o Pong. Pong é um exemplo pré-clássico, pré-histórico aí da história do videogame. Né? O Pong ele é um dos primeiros jogos de arcade, né, simulando uma partida de tênis. Esse jogo ele foi fundamental aí para o sucesso dos fliperamas, né, e ele popularizou a ideia de jogos eletrônicos como forma de entretenimento. Eu não sei dizer, posso estar errado, mas o Pong não foi muito popular aqui no Brasil, né? Mas ele deu margem a outros jogos serem populares, né? Os jogos de fliperama, Street Fighter, Mortal Kombat e muitos outros. Bom, aí já vamos para a década de 80. Né? O Pac-Man
Ele foi criado aí em 1980, né? Dispensa comentários, né? Se tornou um ícone cultural e é um dos jogos mais reconhecidos mundialmente aí quando fui fazer essa pesquisa para fazer essa apresentação, né? Pô, você digita jogos clássicos lá, Pac-Man já é a primeira imagem que aparece. Então dispensa comentário, todo mundo conhece, né? Até as crianças de hoje, né? Tem muitas referências aos videogames, aos jogos de hoje do Pac-Man, então é algo que realmente se tornou um ícone, se popularizou muito até os dias de hoje, né? E o Pac-Man se tornou um sucesso porque ele desenvolveu uma narrativa simples e um design de personagens cativante, né? Então ele atraía uma ampla audiência. Todo mundo queria jogar o Pac-Man. Outro exemplo de jogo clássico é o Super Mario, né? Mais especificamente o Super Mario Bros. Né? Esse aí também dispensa comentários, né? Lançado em 1985, 5 anos depois do Pac-Man. Ele revolucionou os jogos de plataforma, assim, sem igual, né? Temos diversas funções, digamos assim, jogabilidades implantada no Mario Bros. Que até hoje nos jogos de plataforma são usados. Então é uma grande outra referência, né? De outra referência e ele criou um gênero, né? Que são os jogos de plataforma. Então o Super Mario Bros. É sim, o gênero, né? Do jogo de plataforma. Tem o Tetris, né? O Tetris foi desenvolvido em 1984, um ano antes do Mario Bros. Ele também é um. Pô, quem que não conhece o Tetris? É um dos jogos mais vendidos de todos os tempos e popularizou o gênero de quebra-cabeça. Né? Então, é um outro jogo bem importante aí na área dos videogames e a gente não pode falar de jogos clássicos sem falar acerca do Tetris. O Tetris até vale a pena uma história, uma apresentação somente dele, né? Pode ficar para uma outra oportunidade aí, porque é um jogo gigante assim que revolucionou muito aí a indústria dos jogos, né? E influencia até hoje os jogos atuais. O Zelda, o Zelda já foi lançado em 86, né? Um ano depois do lançamento estrondoso do Mario Bros. O Zelda é muito interessante também. Eu considero ele um dos jogos mais inovadores de todos os tempos. Porque o Zelda, cara, ele introduziu o mundo aberto nos games, né? A exploração do mundo aberto. Né? Essa ideia de explorar, né? De mundo aberto, de personagens, de criação de personagens, aí tem tudo a ver com o Zelda, né? O Zelda dispensa comentários também, é um jogo que revolucionou muito a área dos videogames 3D, né? Vamos lá. Bom, qual foi a influência no desenvolvimento de jogos? Além da influência cultural, né, que dispensa comentários gigantes, criou-se comunidades, criou-se uma cultura acerca dos jogos, né, gerações e gerações, consumindo jogos, jogando videogames, né? E aí, a gente falando da influência no desenvolvimento. Bom, total, né? Total, total, total. Jogos como Mario, jogos como Zelda, jogos como Pac-Man e Tetris, eles, digamos assim, abriram as portas para os jogos de hoje. Né? Então, o desenvolvimento de jogos atuais são assim, os jogos atuais são desse jeito porque os jogos antigos eles introduziram, né, as mecânicas, a jogabilidade que influencia nos jogos de hoje. Né? Então, se dispensa comentários. Além da influência cultural, tem a influência no desenvolvimento de jogos de hoje. Né? Até porque hoje em dia o desenvolvedor de games, quando ele vai criar um game, ele não cria do zero, né? Tem engine, tem mecânicas já pré-definidas. Mas o cara que assim, uma equipe que não criou um jogo do Pac-Man do zero, um Tetris ou um Pong, não consegue criar um jogo atual, né? Então, a influência no desenvolvimento foi gigante.
Bom, a criação de gêneros, que nem eu já citei, né? Plataforma, e aí depois de Zelda e outros jogos surgiram os RPG, os shooters, né? Jogos que continuam a evoluir e influenciar jogos contemporâneos. Legado e continuidade, né? Já falei também um pouco sobre isso. Hoje em dia, como é que estão os jogos clássicos da época hoje em dia? Como é que são consumidos? Né? Bom, é comum hoje em dia você ter um console atual, que nem o PlayStation 5 ou o Xbox S, né, que é da geração atual, que tem remakes e remasters, relançamentos dos jogos antigos, né? Então, vira e mexe a gente tem relançamento do remake do Super Mario, que é o de Nintendo, tem de outros diversos jogos, porque a influência e o legado e o sucesso foi tanto que eles têm que relançar esses jogos antigos para a geração de videogames atual, né? Pra você ver o tamanho do legado, do rastro, da nostalgia que esses jogos, da importância que esses jogos ditos clássicos, né, lançados até a década de 90, foram, né, realizados na indústria de games. Bom, então, recriações e remasterizações, né? Alguns jogos, exemplo, é o Resident Evil 2 Remake, né? Que é o remake do Resident Evil 2. Tem o do Crash e muitos outros, né? Fazem sucesso, viu? Falando um pouco de console retrô também, né? A gente tem o Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, né? A gente tem o Nintendo Classic Mini, o Sega Genesis e muitos outros. A comunidade, bom, hoje em dia a comunidade evoluiu muito, né? Cresceu muito. Então a gente tem diversos eventos aí de games ao redor do Brasil, de São Paulo, do mundo. A gente tem feiras gigantes, a gente tem expos de games, né? Fóruns online. Então hoje em dia a comunidade é muito grande, né? A comunidade está na internet, então e outras a gente vê assim quando a comunidade sai na internet, né? Quando vai para essas games expos, CCXP, eventos de anime, né? A gente vê o tamanho disso. Isso gera muitas pessoas, né? Movimenta muito dinheiro. E eu acho que algo que deveria ser mais explorado aqui no Brasil, que a comunidade é muito grande. E é isso, gente. Fim da minha apresentação aí sobre jogos clássicos e virtuais. Espero que vocês tenham compreendido, melhorado um pouco o conhecimento sobre o assunto, né? Para muita gente aí os jogos clássicos não são só diversão, são parte da infância, da cultura e da evolução da tecnologia, né? Então a gente pode ver a evolução da tecnologia acerca, né, da evolução dos jogos, né? E é isso. Hoje, com gráficos ultra realistas, inteligência artificial e games modernos, a gente ainda vê as raízes desses clássicos em muitos detalhes, né? Se a gente for parar para pensar. Então, obrigado por me acompanhar nessa viagem no tempo, pelos jogos virtuais. E se alguém quiser mandar uma mensagem para mim aí, quiser compartilhar um jogo clássico que marcou a vida, pode mandar uma mensagem para mim aí, tá? Felipe Becerra da Cruz aí no time. Muito obrigado pela paciência por ter acompanhado até aqui e um abraço. Tchau, tchau. O que é a IA nos jogos? A definição que escolhemos é que a IA nos jogos é a tecnologia que permite que personagens e elementos do jogo tomem decisões automáticas para criar desafios e simular comportamentos reais. Nos jogos antigos, a inteligência artificial era simples e previsível, enquanto nos jogos atuais ela é mais complexa, é adaptativa e é capaz de proporcionar experiências mais realistas como dinâmicas. E a evolução dos jogos? Dos clássicos como o Atari,
o NES, o primeiro console da Nintendo, que são processadores ali 8 bits, já para o Super Nintendo, que já tem um processador um pouco mais avançado, 16 bits, entre os consoles retrôs, os videogames antigos retrôs, aos consoles mais modernos, né, que são PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, que trazem os jogos mais evoluídos, avançados, com gráficos e inteligência artificial e realidade virtual, tornando-se uma grande indústria do entretenimento. E o crescimento da IA nos jogos ao longo da década. A inteligência artificial nos jogos evoluiu de ações que eram simples para sistemas avançados, criando inimigos desafiadores, personagens realistas e experiências mais imersivas. Falando de jogos mais retrôs, como o Pac-Man, o Space Invader, o Mario, ali, tudo da geração 8 bits, a IA era bem simples, com padrão de movimento e respostas básicas, mas já proporcionava desafios e interação com o jogador. Os primeiros jogos eles utilizavam algoritmos simples de inteligência artificial, baseado em padrões e perseguição de fuga, criando desafios básicos e bem divertidos. Existia uma limitação do hardware, exigiam criatividade dos desenvolvedores, que usavam a IA simples para criar desafios envolventes e jogabilidades cada vez mais cativantes. Os consoles e o retrô, né, junto da IA. Né. Os jogos como o Pac-Man, Space Invader, Mario, os padrões de movimento e respostas básicas já proporcionavam um desafio e uma interação já com o jogador. Muitos jogos antigos funcionavam com respostas pré-programadas, limitando a imprevisibilidade, mas garantindo uma experiência divertida. Jogos como Sonic, Donkey Kong e Mega Man utilizavam já a IA baseadas em respostas e movimentos entre os inimigos, equilibrando o desafio e tornando a diversão para o jogador. Já nos consoles atuais, a IA ela fica um pouco mais avançada. Com o avanço da IA, os NPCs, o que seriam esses NPCs? Seriam aqueles personagens que são controlados pela própria inteligência artificial, mas o jogador não consegue controlar esse personagem. Esse personagem é totalmente controlado pela programação da IA. Né? Esses NPCs eles ficam cada vez mais inteligentes, eles são capazes de tornar desafios mais complexos e adaptam-se ao estilo do jogador. A adaptação dinâmica da dificuldade permite que o jogo ajuste o desafio conforme a habilidade do jogador, tornando a experiência mais personalizada. Algumas IAs modernas elas aprendem também com o comportamento do jogador, para oferecer desafios cada vez mais personalizados e envolventes. O exemplo de jogos que a gente tem nas atualidades é o The Last of Us, né, GTA V, né, e de esportes a gente pode citar o FIFA, né, que é um dos mais famosos. E a evolução para os jogos virtuais, né? Em MMORPGs, que seriam aqueles RPGs com milhares de jogadores simultâneos, né, com diversos NPCs ali se comunicando em online simultâneo, a IA é utilizada para gerenciar economias virtuais, né, controlar os ambientes dinâmicos e coordenar as NPCs, criando mundos vivos e interativos. Na realidade virtual, junto com a realidade aumentada, né, só fazendo um parênteses aqui, a realidade virtual é aquele mundo que é criado todo virtual, do zero, né, novo. Já a realidade aumentada, ela utiliza do ambiente real, né, com alguns elementos novos ali, né. Elas têm interação com a IA, né, em tempo real, criam experiências imersivas e dinâmicas. Jogos no metaverso, no sandbox virtual, usam a IA para criar mundos abertos,
dinâmicos, alternativos e interativos, onde os jogadores têm liberdade total. Exemplos aí que a gente pode desses estilos de jogos, né, que é o Horizon World, Hack-On, né, que são jogos baseados, né, nessa interação aí com a realidade virtual, né. IA nos jogos virtuais, né, chatbots, assistentes virtuais e NPCs autônomos usam a IA generativa para criar conteúdos como cenários, né. Já estamos falando aí de IAs que criam cenários, missões e itens, né. Isso possibilita uma interação mais natural e imersiva com avatares. Além disso, a IA ajusta o ambiente conforme o comportamento do jogador, tornando a experiência ainda mais dinâmica e personalizada. Qual seria aí agora o futuro da IA nos jogos, né? A IA, né, ela possibilita NPCs que aprendem e se adaptam cada vez mais em tempos reais, tornando as interações mais ricas e naturais. Os ambientes vão se tornar inteiramente gerados pela própria IA, aumentando a diversidade, profundidade e imersão nos mundos virtuais, né? Além disso, né, a interação da IA com o metaverso, que isso vai ser em breve já, né? E a realidade imersiva cria expectativas, né, experiências ainda mais envolventes, né, e personalizada com os jogadores. Neste slide, mostramos como a indústria dos jogos está investindo em tecnologias para criar experiências cada vez mais imersivas. A união entre a WeMade Next e a NVIDIA resultou no Asterion, o primeiro chefe com IA ativa, capaz de aprender e se adaptar ao comportamento dos jogadores. Isso torna cada batalha única e imprevisível, elevando o realismo dos encontros. Asterion é o primeiro chefe impulsionado por IA que realmente aprende com cada combate. Com a tecnologia da NVIDIA Ace, ele analisa em tempo real a composição da equipe e os comportamentos dos jogadores. Isso permite que ele mude de tática a cada luta, sem seguir um padrão fixo, aprimorando sua estratégia com base nas batalhas anteriores. Desta forma, cada encontro se torna único e desafiador. Imagine uma batalha épica, enquanto a equipe usa escudos para bloquear ataques de fogo. Asterion rapidamente identifica essa estratégia e muda o foco. Em vez de continuar com a mesma tática, ele passa a mirar nos pontos vulneráveis, como curandeiros ou jogadores que estão fugindo em busca de segurança. Essa constante adaptação cria desafios sempre renovados, mantendo todos em alerta e tornando o combate uma experiência única e intensivamente realista. Essa abordagem coloca o jogo em um novo patamar. Cada batalha passa a ser única e personalizada, pois os chefes, agora reativos e evolutivos, deixam de seguir roteiros fixos para se adaptarem ao estilo dos jogadores. Isso transforma o ambiente do jogo em algo vivo, onde as estratégias dos jogadores realmente contam. Como resultado, a rejogabilidade aumenta e os jogadores são incentivados a usar sua criatividade e se adaptarem continuamente, enriquecendo ainda mais a experiência de cada combate. Vemos como a introdução de chefes revolucionários como Asterion a marca de início de uma nova era dos jogos. Com o suporte da tecnologia NVIDIA Ace, a WeMade Next demonstra que a inteligência artificial está transformando a experiência dos jogadores de forma completa. Os jogos deixam de ser roteirizados e fixos, e se tornam ambientes inteligentes e dinâmicos, onde cada batalha se adapta e evolui conforme o comportamento dos jogadores. Essa inovação não só enriquece a jogabilidade, mas também inaugura um futuro repleto de desafios únicos e interativos. Olá, eu sou o Thiago Riga e vou falar a respeito de outras implementações de IA fora dos espaços digitais. A ideia aqui é trazer outras aplicações da inteligência artificial um pouco fora daquele escopo mais abrangente, né? Como apoio de escrita de código, produção de assets visuais para os jogos. A ideia aqui é falar um pouquinho de como essas tecnologias de IA estão sendo utilizadas nos jogos digitais, mas fora daquele conceito mais clássico que a gente conhece, né, que é programação do ambiente mesmo, dos players virtuais, como eles interagem com o jogador, e mais em questão de processamento de imagem que a gente tem hoje em dia. Nesse cenário, né, uma das principais inovações que nós tivemos nos últimos anos foram os modelos de upscaling e melhoria de imagem oferecidos pelos principais fabricantes de chips gráficos do mundo. Basicamente, esses modelos permitem que a parte gráfica seja renderizada, mostrada, né, em uma resolução menor, com uma performance maior, e a partir disso, gerar uma imagem em resolução maior a partir da imagem original, que se aproxima do mesmo nível de detalhe,
como se uma imagem tivesse sido renderizada na resolução maior. Isso permite melhorias nas configurações gráficas e na taxa de quadro apresentada para o usuário. Aqui do lado direito a gente tem algumas das principais tecnologias que são usadas, né? O DLSS, que é o Deep Learning Super Sampling da NVIDIA, uma tecnologia proprietária deles. O FSR, que é o Fidelity Super Resolution da AMD. E o XeSS, ou XE Super Sampling da Intel. No entanto, antes da gente falar um pouco mais dessas tecnologias, a gente precisa trazer aqui dois conceitos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? É a resolução e taxa de quadros. A resolução, ela nada mais é do que o nível de detalhamento presente em uma imagem, ou seja, a quantidade de pixels que existem nela. Quanto maior essa quantidade de pixels, maior vai ser essa resolução e maior o nível de detalhe e definição apresentado. Voltando um pouquinho para aquela questão lá do upscaling que é feito, se a gente pegar, por exemplo, essa parte vermelho aqui do 1366 por 7680, essa seria a resolução inicial, né? Enquanto esse em azul clarinho aqui, por exemplo, 3840 por 2160 seria a resolução final, né? Então a imagem ela começa nessa parte vermelha, nesse início dela, ela passa por essa tecnologia de upscaling e aí ela é mostrada para o usuário final como se fosse nessa resolução 4K que a gente está vendo aqui. O próximo conceito que a gente vai ver, né, é essa parte de taxa de quadros. Ela vai ser a frequência em que as imagens são capturadas ou exibidas. Essa é uma definição mais associada, né, à parte de câmeras, animação, 2D ou 3D que a gente vê, e sistema de captura de imagens. Quando a gente está falando aqui de quadros por segundo no contexto gráfico, associado à performance de um jogo, por exemplo, essa taxa de quadros, né, o FPS ou QPS, é a taxa que aquele sistema, em especial a unidade de processamento gráfico, ela consegue gerar esses frames. E aí que a gente tem aquela questão também da taxa de atualização, né, o refresh rate do monitor, que vai ser a frequência que o display, aqui a gente pode estar falando da TV, do monitor, ou até mesmo da tela do celular, vai mostrar esses frames completos para o usuário. A gente tendo essas duas definições, né, vamos falar um pouquinho a respeito de como os modelos de upscaling estão sendo trabalhados para melhorar tanto a performance quanto a qualidade de imagem dos jogos. Aqui a gente vai ter um foco maior, um pouquinho mais na NVIDIA, né, que eles já utilizam a IA desde as primeiras versões do DLSS. E entre as principais tecnologias que eles apresentam hoje, utilizando o IA, está o DLSS, o Ray Reconstruction e o DLLA. O DLSS, né, ele basicamente é aquela primeira que a gente trouxe de upscaling. O jogo ele roda em uma resolução menor e é feito upscaling utilizando a inteligência artificial. Ele funciona basicamente como uma IA generativa, né, partindo da imagem de menor resolução para a imagem de maior resolução e tem a capacidade de escalar jogos de forma inteligente para resoluções mais altas e graças a essa rede neural da NVIDIA, treinada com diversas milhares, né, de horas de jogo e tudo mais, faz isso sem nenhum impacto no desempenho e consegue definir, né, uma resolução maior para o jogo. Aí, além disso, a gente também pode ter a interpolação de frames, né, que é o frame gen que eles chamam. Basicamente, eles conseguem interpolar entre um frame e outro, colocar 2, 3 ou até 4 frames para melhorar aquela quantidade de quadros que a gente vê, aumentando a fluidez de imagem. Aqui eu vou colocar um videozinho que eles apresentaram na apresentação da série 50 que eles lançaram esse ano, que ele basicamente mostra um pouquinho de como funciona, né, esse DLSS. Esse videozinho bem curto, né? Mas mesmo para mostrar um pouco mais da fluidez de imagem que a gente tem com essa taxa de quadros mais elevada. Próximo aqui, né, o Ray Reconstruction, ele apresenta novamente, né, essa rede neural da NVIDIA treinada e alimentada por IA, que ele vai gerar pixels de alta qualidade entre os raios. Ele reconhece esses diferentes efeitos por Ray Tracing
para transformar as decisões mais inteligentes sobre o uso de dados temporais e espaciais. Ele retém melhor essas informações de alta frequência e traz um aumento na qualidade dessa imagem, né? Ele vai reconhecer basicamente os padrões de iluminações, seus dados através do treinamento que foi feito, a partir tanto da iluminação global quanto oclusão de ambiente, né? Que seriam algumas sombras assim mais entre os vértices. E vai recriar eles no jogo, né? O Ray Tracing, aquele também é uma outra tecnologia, é uma técnica, né, de renderização que pode simular de forma mais realista a iluminação de uma cena e seus objetos. Ela vai renderizar, vai trazer uma renderização melhor de reflexos, refração de luz, sombras e iluminação indireta, fisicamente mais precisos, né, mais próximos do que a gente teria no mundo real. Se a gente vê aqui, novamente, né, um outro vídeo que eles trouxeram na apresentação desse ano, só pela imagem é que a gente já consegue ver que esse Ray Reconstruction ele já traz uma melhor qualidade aqui nos reflexos que são apresentados, né, em relação à imagem do lado esquerdo. Aí aqui, né, novamente aquela questão da qualidade melhor em questão de reflexo, refração que a gente tem no ambiente. E por fim, né, o DLAA, ele é uma técnica de anti-aliasing, né, anti-serrilhamento, baseada em IA, que usa a mesma tecnologia desenvolvida para o DLSS. A principal diferença entre os dois modelos está na aplicação. O DLSS ele busca aumentar a performance, mas você vai ter um pouco de queda na qualidade de imagem, né? Uma vez que uma parte da imagem ela vai ser renderizada pode ser renderizada com um pouco menos de detalhes, enquanto o DLAA, a ideia dele é melhorar a qualidade de imagem, só que aí você pode ter uma questão de um pouquinho na perda de performance. O DLAA ele vai aplicar técnicas de anti-aliasing, coletando novamente dados de resolução, vetores de movimento, novamente alimentados por uma rede neural que vai processar essa imagem e reduzir o serrilhamento. O serrilhamento a gente vai ver aqui como ele deixa a imagem mais limpa, né, em relação às técnicas de anti-serrilhamento mais diferentes do DLAA. Aí, né, como dito, atualmente a NVIDIA ela é a principal empresa que tem utilizado essas técnicas de IA para aprimoramento de performance e qualidade de imagem nos jogos. Essas tecnologias elas permitem tanto uma melhor qualidade de imagem e maior fluidez nos jogos por conta do aumento na taxa de quadros, mas elas também podem permitir uma sobrevida ao hardware gráfico, uma vez que chips gráficos mais antigos, em alguns cenários, eles também podem usufruir dessas tecnologias, desde que as empresas responsáveis pela distribuição desses chips gráficos, elas implementem essa retrocompatibilidade do hardware. Esse daqui foi mais um overview de uma outra aplicação da inteligência artificial, mais voltada para o mundo dos jogos mesmo, mostrando, né, como o usuário ele consegue ter um ganho a mais de qualidade e performance, e a inteligência artificial é usada para aprimorar essa experiência dele quando está interagindo com o jogo. Muito obrigado. IA na criação de jogos. Hoje em dia, a inteligência artificial está presente em praticamente todas as etapas da criação de jogos, desde o roteiro, o design de personagens, os cenários, programação, design de níveis e personalização da experiência. Mas esse avanço divide opiniões. Muitos profissionais veem a IA como uma aliada útil, capaz de agilizar tarefas repetitivas e acelerar a produção. Por outro lado, existe também a preocupação de que a IA possa substituir parte do trabalho humano,
ou até mesmo gerar conteúdos baseados em criações de outras pessoas sem autorização. Portanto, o que está em jogo aqui não é apenas tecnologia, mas também ética, criatividade e o papel do ser humano nesse processo. Como profissionais usam a IA nos games? Os game designers e level designers, por exemplo, costumam usar a IA como uma ferramenta de apoio. Ela ajuda a gerar ideias, códigos e estruturar mapas. Ajudam a vencer bloqueios criativos e acelerar entregas. Já os roteiristas e artistas visuais costumam ser mais críticos. Muitos se preocupam com a originalidade e autoria das histórias criadas por IA. A IA pode criar NPCs e diálogos simples, mas ainda falha em entregar histórias imersivas e autênticas. Em áreas como design de personagens, a IA pode ser útil para criar variações de um personagem original, mantendo o estilo, mas ainda há a necessidade de um artista humano dar forma final e garantir a qualidade estética. Caminhos, desafios e oportunidades da IA na produção de jogos. Entre as vantagens, a IA permite reduzir custos e tempo de produção, o que beneficia principalmente os estúdios menores, que passam a ter mais chances de competir no mercado. Ela também apoia o processo criativo, contribui com ideias em momento de brainstorm, facilita a criação de protótipos e pode automatizar o balanceamento do jogo com base no desempenho dos jogadores. No entanto, também existem desafios. Um dos principais é o risco de substituição de profissionais criativos, como artistas e roteiristas. Há ainda o debate sobre o uso indevido de obras protegidas por direitos autorais no treinamento dessas ferramentas, além da possibilidade de gerar conteúdos genéricos e sem identidade. Pensando no futuro, é claro que a IA continuará sendo integrada ao desenvolvimento de jogos, mas isso precisa ser feito com equilíbrio. A tecnologia deve ser usada como aliada e não como substituta. A criatividade humana e a sensibilidade artística ainda serão, por muito tempo, o grande diferencial nos games. A nossa conclusão é que a IA transformou o desenvolvimento, né, e a experiência dos jogos, né, do simples comportamento dos jogos clássicos aos mundos dinâmicos e inteligências dos jogos virtuais, né. É um futuro promissor. E se desenha com a IA, né, com a realidade virtual e a inteligência generativa. Aqui as nossas referências, tá? As nossas referências que a gente pegou de alguns livros, né, de algumas pesquisas da internet. Agradecemos, né, a presença de todos, né, a ter assistido nossa apresentação até o final e ficamos por aqui.